Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre segurança. Eu estou conversando com o professor Maurício da Silva, ele que é presidente do CONSET, Conselho de Segurança do município de Tubarão. Professor, no bloco anterior nós estávamos falando sobre essa questão da qualidade de vida das pessoas, da questão da infraestrutura de onde essas pessoas moram para que se possa evitar que ali se crie bolsões de criminalidade. Eu acho que isso está muito claro, como o senhor colocou, nessa questão de que não é só a polícia que resolve o problema da segurança, né, professor? Exatamente, Madeira, e quero emendar um outro exemplo. Hoje o município de Tubarão, com a existência do Conselho Municipal de Segurança, do qual eu sou presidente, e também com a existência do Gabinete de Gestão Integrado de Segurança, que também foi uma longa batalha do Conselho, fizemos a lei, submetemos à Câmara de Vereadores, foi devidamente aprovada, foi devidamente sancionada, e o gabinete está funcionando. Eu estou dizendo isso para dizer que com o gabinete, com o conselho, o município de Tubarão se credencia para receber verbas do governo federal, inclusive para urbanização. Então veja, de vez em quando nós lemos aqui nos boletins policiais, ocorreu um evento no beco disso, beco daquilo. Quer dizer, os becos são locais em que moram pessoas boas, mas lá se tornaram os melhores locais para que o meliante se esconda, porque é difícil o acesso do carro oficial, do carro do bombeiro, do carro da polícia, da ambulância e assim por diante. Ou seja, esses becos eles teriam que ser desobstruídos. Para serem desobstruídos, é preciso que essas pessoas sejam removidas para um lugar decente, para um lugar que elas tenham facilidade de chegar ao transporte coletivo, à igreja, à escola, ao comércio e assim por diante. Quer dizer, isso custa dinheiro. Então, eu estou dizendo isso para dizer que o município de Tubarão já pode se credenciar para isso. Ou seja, é mais um ato de segurança que não depende apenas das polícias, que depende da municipalidade como um todo. Ou até de transformar o próprio local onde as pessoas moram num local decente para morar, né, professor? Exatamente. Tem um ditado que todos nós conhecemos, que os insetos, as moscas, as baratas, elas se criam na sujeira. Então, um bairro, uma rua onde ela está suja, onde ela tem um aspecto de abandono, acaba sendo também um atrativo para a meliância. Então, quanto mais limpo, quanto melhor organizado, quanto mais facilitado o transporte e a circulação das pessoas, mais difícil vai ser a instalação dessas pessoas do mal e para que as pessoas do bem elas possam ali viver de forma sossegada. Professor Maurício, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o abandono intelectual, mas já ir se aproximando desse tema, a prevenção ela é de extrema importância para minimizar essa questão da criminalidade, principalmente que envolvem crianças e adolescentes, como a gente vê, não só no Brasil afora, mas aqui na nossa região, né? Sem dúvida alguma, Madeira, e uma das melhores formas de prevenção e que nós temos relaxado bastante é a questão da educação. Ontem ainda o Fantástico mostrou uma reportagem onde mostrou que faltam 3 milhões de vagas nas creches pelo Brasil afora. A creche é um lugar onde as crianças ficam não só enquanto os pais estão trabalhando, mas é porque aquela idade é a idade propícia para poder desenvolver as habilidades cognitivas e as habilidades emocionais, que se forem tentadas desenvolver mais tarde, já não vai ter o mesmo sucesso, mesmo que se gaste mais. Então, as crianças que participam da educação infantil, elas têm desenvolvimento psiconeurológico superior àquelas que não participam e elas vão estar mais habilitadas, tanto para o sucesso escolar, quanto para o sucesso também no mundo do trabalho. Não só pelo desenvolvimento cognitivo, quero ressaltar, mas principalmente pelo controle, pelo desenvolvimento emocional também. Então, começa pelas creches e o novo Plano Nacional de Educação, os novos planos estaduais e municipais de educação que foram aprovados agora no dia 24 de junho, a meta número 1 é justamente a meta da educação infantil, ou seja, a partir do ano que vem, todas as crianças de 5 a 6 anos devem ter lugar na escola e em 2024, todas as crianças de 0 a 5 anos devem ter lugar na escola. E nós vamos percebendo também, Madeira, que neste envolvimento dos jovens com a criminalidade, quanto maior o nível de escolaridade dos jovens, menor o seu envolvimento com a escolaridade. E nós podemos pegar um outro dado assim também. Se pegarmos estes jovens que já estão envolvidos nesse tipo de atividade, todos têm
algumas características em comum, mas entre todas as comuns, a mais comum é que eles estão fora da escola. Então, não tenha a menor dúvida que o melhor preventivo para a segurança é educação de qualidade, já a partir da educação infantil. Professor Maurício, além dessa questão da educação que o senhor acabou de colocar, que é uma forma preventiva, né, para que essas crianças, esses adolescentes não caiam na criminalidade, o município, em qualquer município, também deve oferecer atividades extras para que essas pessoas possam não estar fazendo outras coisas que não sejam coisas para o seu próprio crescimento, questão cultural, questão esportiva, não é? Madeira, quando eu estive na Câmara de Vereadores, eu apresentei um projeto para que o município pudesse utilizar espaços particulares para a prática principalmente do esporte e da cultura. O que o dono do terreno ganharia com isso? Ele poderia explorar a publicidade desde que não seja publicidade de bebida ou de cigarro. Por que eu fiz esse projeto de lei? Porque não precisa ir longe, basta nós olharmos aqui mesmo para Tubarão, que nós vamos vendo que a cada dia que passa nós vamos tendo menos espaços públicos para a prática desportiva. Por exemplo, os campinhos de pelada, a cada dia eles vão sumindo mais. E já está mais do que comprovado que quando a criança e o adolescente eles participam de atividades esportivas, a propensão à droga, ao álcool e à sexualidade precoce é bem menor. Então é preciso que se ofereça o máximo desses espaços. Agora, Madeira, a educação infantil, que nós falamos anteriormente, ela tem essa possibilidade de oferecer nesse espaço que a criança está lá, não só o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento emocional, mas também a participação do esporte. Por quê? Porque geralmente esses locais eles têm um parque, eles têm uma pracinha para que a meninada possa estar lá desenvolvendo as suas atividades do ponto de vista físico também. Ou seja, uma escola de educação infantil, ela supriria essas dificuldades de espaço público para a prática desportiva que a maioria das cidades tem, já a começar pela cidade de Tubarão. E isso, professor, é uma forma realmente de oferecer, né, a essas crianças algo a fazer, né? Porque às vezes a ociosidade só traz prejuízo, principalmente na cidade, né? Não precisa de grandes estudos, né? Os antigos, que tiveram muito pouco tempo na escola, eles já diziam que cabeça vazia é oficina do diabo. Então, não temos a menor dúvida que as crianças e os adolescentes, eles precisam ser envolvidos com atividades positivas. Quanto maior a ociosidade, como tu mesmo falasse, maior a possibilidade de estar envolvido principalmente com as drogas, que é a peste do novo milênio. Professor, nós vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com o próximo bloco do programa Cidadania. Não saia daí.